E hoje a gente vai estar falando sobre imunoensaios, tá? Então, quem é esta aqui que vos fala, né, com vocês, que já comecei aqui em Grão de Sena? Eu sou a Lene Quadros, tá? Vou estar aqui como professora de biomedicina, então vamos ter vários encontros sobre diversos temas, imuno, hemato, bioquímica, microbiologia. A gente vai estar aí fazendo toda essa troca e interação para deixá-los cada vez mais preparados em grau de excelência para aprovação na prova da residência, tá? Então, como disse, sou biomédica de formação, já tenho uma vasta experiência trabalhando em análises clínicas, agência transfusional, então já tive vínculo com hemoterapia. Hoje, inclusive, estou como analista industrial da Hemobras, que é a nossa empresa brasileira de imunoderivado. Então, estou conversando aqui com vocês de Recife, né, em Pernambuco. Me mudei recentemente para cá. Sou mestre em análises clínicas também, tá? Então, passei por toda a jornada, seja bancada, seja parte de gestão, controle de qualidade. Já atuei também na parte de segurança do paciente, então a gente trabalha com todas as normas e legislações, RDCs, biossegurança que a gente pode estar atrelando, tá? Então, eu trago um pouco aqui desse currículo meu para vocês entenderem que estarão amparadas naquilo que eu puder trazer de maior informação e segurança para vocês durante toda essa jornada. Então, não hesitem, tá? Teve dúvida? Chama, quer alguma outra troca? Chama, que a gente vai estar aqui. Inclusive, tem o meu e-mail aí, caso vocês tenham algum outro tipo de dúvidas, de interação, até para aprimoramento profissional também, podem entrar em contato comigo, tá? Que a gente está aqui para agregar valor, agregar conhecimento nessa jornada. Tudo bem? E eu espero que essa experiência seja também fantástica para vocês. E aí, eu começo já de antemão aqui com vocês, parabenizando vocês por estarem aqui. O momento que vocês decidem buscar agregar conhecimento, se preparar para ter essa jornada na residência, já é um patamar, já é vocês alavancarem uns 10 degraus à frente dos outros biomédicos que estão aí no mercado de trabalho, tá? Porque pelo simples ato preparatório já nos garante você fazer a residência, você ter a viabilização do contato, da experiência profissional, isso agrega no seu currículo, isso agrega para você quanto pessoa e principalmente quanto profissional, devido às trocas multiprofissionais que vocês vão ter ao longo da jornada de vocês quanto biomédico, tá? E aí é sempre importante a gente entender, salientar e lembrar o nosso papel, né, quanto profissional nessa jornada. Por muitas vezes o biomédico ele é olhado como o profissional dos bastidores que está ali na análise das amostras, que está nos relatórios, que está nos laudos dos exames, que está como o profissional de apoio para quem está ali exercendo o diagnóstico. Mas a verdade é que nós somos os grandes protagonistas desse processo de diagnóstico. Tudo passa pelas nossas mãos e, por vezes, isso vai depender todo o prognóstico desse paciente, toda a evolução dele em busca do seu bem-estar e da sua saúde. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente não pode minimizar. É entregar o melhor que a gente tem para fazer, entregar o que a gente tem como perfeição, quanto excelência, porque atrás de toda amostra de sangue, de fezes, de urina, de lavado brônquico, tudo isso, a gente tem um indivíduo, a gente tem uma pessoa que tem família, que tem amigos, que tem os seus entes. E a gente é parte crucial para conseguir fazer com que esse indivíduo volte para o seu seio familiar, para próximo daqueles que são os seus entes. Então, nesse momento, eu quero que vocês se agarrem a isso, porque o processo de residência de vocês, porque eu acredito na aprovação de cada um de vocês dentro dessa jornada, começa no dia de hoje. Então, a excelência que vocês dedicarem
a persistência, a disciplina, a conseguir agregar maior tipo de conhecimento, vai preparar vocês para estarem excelentes para realizar uma prova, mas principalmente para vocês já entrarem com uma carga intelectual científica dentro da residência muito mais vasta e assim agregar valor ao serviço que vocês vão estar ofertando a esses pacientes, no qual vocês vão estar tratando direta ou indiretamente. Perfeito? E aí, hoje, que nós vamos falar sobre imunoensaios, o que que a gente quer hoje com a aula, tá? Então, quando a gente finalizar o nosso encontro de hoje, a gente precisa ter muito bem compreendido o que que são os imunoensaios, compreender quais são esses mecanismos e entender a aplicação diagnóstica dele, certo? E aí, então, quem são esses famosos imunoensaios? Será que são dançarinos de jazz? A gente está falando de um ensaio para o teatro? O que que são eles? Pela própria definição da palavra, quando a gente vem compreender ensaio, né, nós estamos falando sobre testes, métodos analíticos, procedimentos. E imunos vem da nossa imunologia. Então, o que vão ser atribuído a essas técnicas a utilização de anticorpos, tá? Para identificar ou quantificar uma substância. Essas substâncias são investigadas e atuam como um antígenos, tá? Então, devido a essa relação entre antígeno e anticorpo, a gente vai conseguir mensurar a presença dessas substâncias dentro do organismo desse indivíduo, perfeito? E veja bem, essa substância, ela vai ser, que vai ser investigada, ela atua como um antígeno, mas não necessariamente ela é o quê? Um patógeno. Eu posso, às vezes, estar identificando algum tipo de proteína, algum tipo de enzima, e ela vai ter essa relação da ligação antígeno-anticorpo. Por isso que, quando a gente fala sobre imunoensaio, a gente precisa voltar um pouquinho lá naquilo que é o imuno, porque a parte da imunologia, ela vai ser a base de formação para o processo diagnóstico do imunoensaio. Então, quando a gente fala de imuno, ela remete à imunologia, que é o nosso estudo da defesa dos organismos contra substâncias estranhas, tá? Portanto, essa defesa, ela se dá através do nosso sistema imunológico. Deixa eu achar meu pointer aqui. Ela se dá através do nosso sistema imunológico, que ele é feito através de células e moléculas imunes, e assim caracterizando a imunidade a esse indivíduo, que é a capacidade de responder a substâncias estranhas. E essa resposta chamamos de uma resposta imunológica, tá? Que ela é coletiva e coordenada contra essa introdução de substâncias estranhas. E aí, quando a gente vai olhar o nosso sistema imunológico, a gente se depara com essa infinidade de células e componentes de substâncias imunológicas, tá? A gente lembra dos nossos leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, como linfócitos, neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, que vão atuar como células de defesa. Mas, quando a gente vai falar sobre imunoensaio, a gente vai ter que ter uma atenção redobrada especial para esse pequeno indivíduo chamado de anticorpo, que são produzidos pelos nossos linfócitos B, tá? Então, os anticorpos, eles que vão ser cruciais para a metodologia, para o campo de ação, para a técnica desenvolvida através do imunoensaio. Portanto, a base teórica de fundamentação da experimentação dos imunoensaios
veio do conhecimento daquilo que acontece fisiologicamente dentro do organismo, tá? Que é a relação antígeno e anticorpo, que ocorre através de uma resposta humoral. Voltando um pouquinho lá para a imunologia, vamos nos remeter e lembrar que, dentro do processo de uma resposta imunológica, nós temos a resposta celular, que é desencadeada pelas nossas células de defesa, seja a ação de um neutrófilo diretamente a um patógeno, de um eosinófilo, de um macrófago fagocitando uma bactéria, e temos uma resposta humoral. Essa resposta humoral se dará através da produção e da liberação e ativação de anticorpos, sendo então, por vezes, uma resposta até mais específica. Temos anticorpos mais inespecíficos que vão também estar atuando ali naquela primeira barreira? Sim, mas em regra geral, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a identificação desse antígeno, e então nosso linfócito vai produzir um anticorpo que vai se atrelar a ele, e assim eu vou ter uma resposta específica, tá? Então, esse antígeno, ele pode ser qualquer substância que pode se ligar a esse anticorpo. Então, pode ser um carboidrato, um lipídio, metabólitos, hormônios, um ácido nucleico, um fosfolipídios ou até mesmo proteínas, tá? Então, foi essa a base dessa formação, dessa inter-relação antígeno-anticorpo, que é a base para nossos imunos ensaios. E, inclusive, a compreensão das classificações dos nossos anticorpos, tá? Então, rememorando, nós temos 5 tipos de anticorpos dentro do nosso sistema imunológico. Temos a nossa imunoglobulina G, nosso anticorpo IgG, que é o mais abundante, e ele está ali como anticorpo de marcação de uma infecção ou mais tardia, então sendo um anticorpo de memória, tá? E ele é o anticorpo responsável por poder atravessar a barreira placentária. E aí, então, a gente vê que ele tem dois locais de ligação, perfeito? Enquanto que as nossas imunoglobulinas IgM, elas já são ali de uma produção nas respostas primárias, sendo uma produção para a nossa infecção imediata, compõe ali 10% do conjunto de anticorpos presentes dentro do organismo, tá? E aí ela já apresenta, ó, maiores sítios de ligação a esses antígenos. Temos a nossa imunoglobulina D, até hoje, então, dentro da literatura que a gente conhece, tem uma função ainda incerta, mas geralmente está expressa juntamente com a imunoglobulina M, tá? Junto com a IgM, em quase todas as células B maduras. Então, ela se expressa na, na superfície dos linfócitos B, tá? Não necessariamente a gente encontra ele na corrente sanguínea. Enquanto o IgA, ele está ali, per- perpassa de 10 a 15% da população das imunoglobulinas, estando presente nas secreções mucorosas, como saliva, colostro, leite e lágrimas, e também funcionando, atuando como proteção das superfícies de mucosa. E o nosso IgE, que ele está na superfície de mastócitos e eosinófilos, relacionado principalmente à imunidade contra eumintos ou na atuação de reações alérgicas. E, portanto, né, esses anticorpos, a gente viu a classificação deles quanto questão estrutural, tá? Mas existem outros tipos de classificação de anticorpos. Por exemplo, nós temos anticorpos monoclonais, onde um único clone de uma célula produtora de anticorpo, ele possui sítios de ligação ao antígeno idêntico, tá? O que que isso quer dizer? Vamos lembrar, voltar um pouquinho lá para a nossa imunologia novamente, tá? A professora aqui vai tentar desenhar. Não achem graça, sejam empáticas com o meu processo artístico, que não é bom.
Então, quando a gente fala do processo de produção, lembra que lá nos nossos linfócitos B, nós vamos ter antígenos, anticorpos expressos em sua superfície. Perfeito? Que esses anticorpos entrarão em contato com antígeno, certo? E aí, ao entrarem em antígeno, e que essa relação aqui se encaixe no famoso formato de chave fechadura, essa célula ela vai começar, então, a se multiplicar e produzir mais células que vão expressar ou até mesmo produzir e liberar anticorpos nessa mesma conformação. Então, aqui eu vou ter só uma reprodução dela para anticorpos completamente similares, e que eles irão se ligar somente a antígenos semelhantes a o que primeiro eles ativaram, perfeito? Que é como a gente consegue ver aqui nessa imagem, tá? Então, por mais que esse patógeno esteja aqui expressando um, dois, três, quatro tipos de epítopos, né? Que é essa expressão dentro do processo do patógeno que vai ser identificado pelo anticorpo. Então, apesar de ele ter quatro, esses anticorpos aqui produzidos só conseguem identificar, conseguem encaixar com com esse epítopo aqui, que é esse triângulo azul. Tudo bem? Então, já é diferente do processo de produção e formação dos anticorpos policlonais. Os anticorpos policlonais, eles são múltiplos clones de células produtoras de anticorpos, tá? Então, justamente devido a essas diversas variações, esse anticorpo, ele consegue identificar diversos epítopos desse mesmo agente, tá? Esse mesmo antígeno. Então, ele tem outras marcações diferenciadas. E ele vem justamente dessa mescla de clones, de múltiplos clones dessas células produtoras. Perfeito? E essa diferenciação, ela vai ser crucial quando a gente for entender os imunoensaios, porque a gente vai entender que, para essa identificação, se eu quero identificar um tipo de epítopo, se eu quero identificar um tipo de antígeno, eu preciso ter um único anticorpo. Então, em via de regra, o anticorpo utilizado nos processos de monoensaios, eles são da classe do tipo monoclonal, que é para ele conseguir identificar apenas aquele tipo de epítopo. E assim eu minimizar minhas reações cruzadas, que é quando eu posso identificar, como, por exemplo, um vírus de hepatite C, quando na verdade esse paciente está com o vírus da HIV. Então, eu preciso que o meu teste seja cada vez mais específico e sensível para aquele tipo de agente, certo? E aí, para isso, a gente consegue produzir esses antígenos, anticorpos monoclonais, tá? E aí a gente consegue fazer eles em laboratório. Por exemplo, a gente vai introduzir, né, um antígeno qual a gente quer conhecer dentro de um camundongo, as próprias células deles vão começar, então, a produzir esse anticorpo específico para esse antígeno. E aí a gente faz um processo, né, de um processo genético em que a gente vai fundir essas células de produção, esses linfócitos de produção de anticorpos, com células de linhagem de mieloma, que vão apenas se reproduzir. E assim, então, a gente tem dessa fusão das células hibridomas, né? São as células fusionadas, elas começam a crescer e a produzir apenas os anticorpos que a gente quer, então,
trabalhar. E aí, a partir desse tipo de anticorpo, que a gente consegue preparar os kits, né, de imunoensaios, que eles vão ser específicos para cada tipo de antígeno, para cada tipo de epítopo que a gente queira trabalhar, perfeito? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre o vírus de hepatite B. O vírus de hepatite B, a gente tem uma mescla de muitos marcadores. A gente consegue identificar o antígeno de superfície, o anticorpo anti-HBs, que ele vem da questão da vacinação, o anti-HBC, que é o do core, o anti-HBC IgM e IgG, que ele traz o total. Então, para o mesmo tipo de antígeno, eu vou ter diversos tipos de marcadores. Então, dependendo do teste que eu for utilizar, eu vou ter que ter um anticorpo específico para aquilo que eu queira identificar e mensurar daquele indivíduo no processo, ou seja, para análise de diagnóstico, ou seja, para ver o prognóstico, ou como está a questão vacinal, por exemplo, desse indivíduo. E outra característica importante que precisamos entender sobre os anticorpos também são quanto ao tipo de anticorpo em relação à sua origem. Por exemplo, os heteroanticorpos são anticorpos contra antígenos de espécies diferentes, tá? Que é o que a gente utiliza muito no soro de Cumbis, na parte da hemoterapia. Eu tenho a produção de um anticorpo que é contra anticorpo humano. Então, eu tenho um anticorpo no camundongo, que ele é contra o anticorpo humano, que é a nossa imunoglobulina humana, tá? Então, por isso, são heteroanticorpos, tá? O haloanticorpo são anticorpos contra agentes não próprios. Então, é justamente esse anticorpo que vai ser contra um tipo de patógeno, um tipo de infeccioso, até mesmo um tipo de proteína ou enzima, tá? E o autoanticorpo são anticorpos que são contra próprios os agentes próprios, que a gente vai estar ali muito relacionado às doenças autoimunes, tá? Como o vitiligo, o lúpus, a gente tem essa presença desses anticorpos, desses autoanticorpos. Perfeito? E aí, lembre que quando a gente conversou sobre o processo de ligação da reação antígeno-anticorpo, eu falei sobre a questão da especificidade, que então esse anticorpo vai se ligar ao epítopo desses antígenos, em uma ligação chamada chave fechadura, tá? Então, a gente tem esses sítios de ligação, eles são complementares e específicos. E quanto mais específico, mais específico e sensível será esse imunoensaio para identificar que, de fato, aquele indivíduo tem aquele antígeno, tem aquele patógeno, o qual nós estamos querendo identificar, o qual estamos querendo quantificar, tá? A questão da reversibilidade, ela acontece através de desligamento feito por meio de agentes, como temperaturas, altas ou baixas ou agentes químicos, e essa multiplicidade das reações químicas. Então, essa ligação do antígeno e anticorpo vão ser feitas através de pontes de hidrogênios, forças de eletrostáticas, van der Waals e ligações hidrofóbicas, tá? A outra característica da reação antígeno-anticorpo é a afinidade, que é a força de reação de um único determinante antigênico em um único sítio de ligação com o anticorpo, tá? E a avidez, que é a força que vai resultar dessa ligação entre o antígeno com muitos epítopos e os anticorpos multivalentes, tá? Que conseguem se ligar a mais anticorpos. E toda reação antígeno-anticorpo ela é exotérmica, então ela libera calor, tá? Quando a gente vai tratar sobre anticorpos frios, eles liberam muito calor, enquanto os anticorpos quentes, eles liberam menos calor, tá?
Quando a gente vai falar sobre os anticorpos, quanto à sua avidez, quanto maior seja a valência, ou seja, a interação desse anticorpo com os epítopos, ou seja, quanto mais eles conseguem o mesmo se atrelar a diversos epítopos, maior a sua valência. Isso gera uma maior avidez, que aí a avidez é o quê? A força de resultante da ligação do anticorpo com seus anticorpos multivalentes, tá? Então, por exemplo, os anticorpos monovalentes, que eles estão, um anticorpo vai se ligar especificamente a um epítopo dali, ele vai ter uma baixa avidez, vai ter uma baixa força dessa relação. Portanto, é muito mais fácil conseguir fazer o desligamento. Quando eu vou falar sobre os bivalentes, eles já têm uma alta avidez que um, por exemplo, no caso dos IgGs, consegue se ligar a dois epítopos, ter uma força de ligação maior. Enquanto que os polivalentes, que quando a gente utiliza IgMs, tá? Eles conseguem se ligar até 10 antígenos ao mesmo tempo, portanto, tendo uma avidez muito alta. E isso. E além disso, a gente tem, para a relação dos imunoensaios, isso é muito importante a gente entender os efeitos pró-zona e pós-zona, tá? Então, esse efeito, ele se dá pela quantidade, tá? Pela proporção de anticorpos e antígenos dentro de uma solução, tá? Dentro do nosso processo de amostra, dentro de uma câmara de testagem, de um poço de análise de ELISA, tá? Então, o efeito pró-zona, ele traz o quê? Quando eu tenho poucos antígenos para muito anticorpos, tá? Tenho pouco antígeno para muito anticorpo. Então, o que que isso pode acontecer? Vai ser feita uma diluição da amostra para então assim a gente encontrar uma zona de equivalência. Porque o que acontece? Se eu tenho pouco antígeno para muito anticorpo, eu vou ter anticorpo que não vai estar se ligando ali a, a antígeno, e talvez não pela ausência do antígeno, mas por eu ter colocado anticorpo demais. Então, eu tenho que ter o cálculo da proporção dos dois, porque senão isso pode me dar, por exemplo, um falso negativo dentro de uma análise de um imunoensaio. Porque parem e pensem aqui comigo, tá? Por isso que é importante a gente estar voltando um pouquinho e fazendo essa análise da imunologia para a gente compreender como é que isso se demanda dentro do processo dos imunoensaios. Quando a gente vai fazer um imunoensaio, a gente, digamos que quer identificar um antígeno, tá? Quero identificar o HBsAg, o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Então, eu vou colocar aqui o meu anticorpo e eu quero identificar esse meu antígeno que está aqui. Perfeito? E aí, a gente vai ver um pouquinho isso mais lá para frente. Que quando ocorre essa ligação, para a gente saber se ela ocorreu ou não, eu preciso ter uma marcação de fluorescência, eu preciso conseguir enxergar isso, tá? Então, eu posso ter uma mudança de cor, eu posso ter uma questão de luminosidade, radioatividade, eu preciso identificar essa coloração. Então, geralmente, no processo de imunoensaio, alguém vai estar acoplado com alguma partícula que vai me gerar um tipo de cor. E ela só vai gerar essa cor, ela só vai ter essa identificação visual no momento que acontecer essa conexão. E aí, no caso, por exemplo, da prozona, se eu faço um, se eu tenho mais anticorpos livres do que dentro da pessoa do antígeno, eu posso ter um falso negativo, que talvez não me dê a quantificação que eu esperava de luminosidade para aquele tipo de anticorpo, e talvez para aquela quantidade de anticorpo. E talvez não seja pela falta do antígeno, mas sim pelo excesso de anticorpo, que assim foi gerado por esse efeito prozona, tá? Então, o ideal aqui
é a minha zona de equivalência, que eu consiga correlacionar. E quando eu tenho o excesso, o excesso, o efeito pós-zona, é quando eu tenho muito antígeno para pouco anticorpo, tá? Então, eu tenho que ter essa preciso conhecer essa definição para entender o porquê é fundamental, dentro do meu processo analítico, todas as proporções dos reagentes que a gente utiliza, para a gente, então, não configurar um falso negativo ou um falso positivo. Se isso está dentro do meu perfeito, daquilo que é esperado, eu posso até, de fato, ter um efeito prozona e um efeito posando dentro da perspectiva esperada. Porque se eu botei o quantitativo de anticorpo normal e eu tenho pouco antígeno, então estou numa baixa quantidade, eu vou ter pouca luminescência. Enquanto que no efeito pós-zona, às vezes eu tenho muito antígeno para pouco anticorpo que eu tenho ali. E aí eu vou precisar fazer uma diluição dessa amostra para conseguir ter uma equivalência do que está acontecendo ali e conseguir quantificar corretamente e especificamente a quantidade desses anticorpos. Perfeito? E aí, vem dentro daquilo que eu já vim falando um pouquinho com vocês sobre a questão da sensibilidade e da especificidade. Então, o meu imunoensaio, ele precisa ser tanto muito sensível quanto muito específico. E quando eu falo sobre a sensibilidade, ele vai identificar, tá, a capacidade daquele teste conseguir identificar pacientes doentes que dão positivo, tá? Então, dentro de uma população amostral que a gente está analisando ali, a gente vai conseguir ver, todos deram verdadeiros positivos, ou seja, esse indivíduo, de fato, ele está doente e o teste dele deu positivo. E aí, então, o que que a gente quer? A gente quer diminuir quanto mais sensível é o meu teste, menor é a probabilidade de eu ter um falso positivo, que é eu identificar um indivíduo que deu positivo para hepatite C e ele não tem o vírus de hepatite C, feito? E a especificidade é a probabilidade de que o teste ele vai dar ausente, tá? Ele não vai apresentar. Um minutinho aqui, pessoal, rapidinho. Então, voltando. Então, quando eu te falo sobre a especificidade, a probabilidade é que esse indivíduo, que ele esteja saudável, ele dê negativo para a doença, tá? Então, assim, quanto mais específico é o meu teste, menor é a probabilidade de eu ter um falso negativo, que é eu ter um indivíduo que está doente e ele apresentar resultado negativo para esse teste. Então, todos os testes de monoensaio, eles buscam, tá? Eles caminham para o 100% de sensibilidade e o 100% de especificidade. Porque imagino que é você liberar para a sociedade um indivíduo que esteja com algum tipo de infecção, principalmente aquelas que podem ser transmissíveis para a comunidade, e principalmente como isso pode afetar um indivíduo, tá? Que ele pode receber um diagnóstico que não é o diagnóstico dele. Olha todo a questão psicológica que isso vai estar atingindo a esse paciente. Então, por isso que a busca da excelência, dos melhores testes imunológicos, eles seguiam para uma sensibilidade e uma especificidade em busca dos seus 100%. Tudo bem até aqui? Como foi para vocês? Tudo tranquilo? Dúvidas?
Perfeito. Lembre-se sempre, qualquer momento vocês podem fazer sinal de fumaça por aí que a gente interrompe e alinha aqui o nosso fluxo, tá bom? E então vamos continuar então. Então a gente viu toda essa base da imunologia para a gente conseguir falar sobre de fato as definições que são os imunosensaios, né? Então, quando a gente fala sobre imunossaio, sempre vem essa linda princesa com esse lindo nome na nossa cabeça, a nossa famosa Elisa, né? Sempre, sempre. Quem já trabalhou ali, teve oportunidade. Oi, Kel. Sim, vai ser disponibilizado depois a aula vai ficar gravada, tá? E aí vocês vão poder voltar novamente nela para tirar as dúvidas ou revisitar o que a gente conversou hoje. Portanto, quando a gente fala, né, sobre a mãe ensaio, a gente sempre lembra da Elisa. Ela foi ali a nossa pioneira nos testes de mono ensaio, muito utilizado para quem teve a prática de vivenciar, experimentar estágios, ou já trabalhar em laboratórios de virologia, ou inclusive laboratórios moleculares, a gente utiliza muito a técnica de ELISA, tá? Então, são moléculas especializadas e elas vão estar com seus marcadores, lembra que eu falei ali? Juntamente com enzimas que possuem uma propriedade de emitir luz, seja por quimiluminescência ou por imunissage de fluorescência, tá? Que aí são as variações da ELISA, ou inclusive por isótopos radioativos como o rádio imunissaio. E aí, quando a gente fala sobre esse tipo de teste, ele tem três componentes que são básicos. A gente vai mudar, por vezes, o tipo de metodologia, dele ser mais sensível, dele ser mais específico, porque utiliza um tipo de anticorpo, ou porque é feito em duas camadas, tem uma maior lavagem, tem um maior grau de purificação dessas amostras. Mas os componentes básicos de um ensaio são o analito, ou seja, a molécula de interesse, aquilo que a gente quer investigar, o nosso antígeno, tá? O anticorpo, que ele vai ser cuidadosamente selecionado como para o analito específico, e aí a gente vai trabalhar com anticorpos monoclonais, justamente para ele ser específico a esse antígeno que aqui estamos investigando, tá? E os marcadores. Os marcadores são moléculas que têm o potencial de se conjugarem com o complexo antígeno-anticorpo e assim permitem a detecção e a quantificação delas. E aí foi como eu falei para vocês. No momento em que esse conjugado, que é essa conformação do antígeno com o anticorpo, eles se ligam, ele starta o processo de fluorescência. Pode ser um radisótopo, pode ser uma molécula fluorescente, uma enzima, né, como no caso da ELISA, e que vai emitir essa luz, e essa luz, inclusive, pode ser quantificável. Perfeito? Então, o procedimento geral, tá? Claro que para cada tipo de ELISA, para cada tipo de procedimento, se é uma química, se é uma filia, se é a ELISA em si, propriamente, se é um radioensaio, a gente pode ter algumas particularidades no seu procedimento operacional. Mas, em via de regra, a base, o fundamento é a mesma. Então, eu vou ter, geralmente aqui, uma placa. Para quem já teve a oportunidade, a gente tem a placa de ELISA que tem os pocinhos. Nesses pocinhos, a gente vai colocar as amostras, já vai ter ali, podem ter os seus marcadores dos, com os anticorpos que já específico para aquele antígeno a ser analisado, tá? E aí, então, a gente vai ter, como adição a esses pocinhos,
a amostra, então, o antígeno, né? A amostra onde eu quero verificar se há antígeno ou qual a quantidade de antígeno que é ali presente. Depois é adicionado o anticorpo e o marcador. E aí, então, eu vou formar o meu conjugado, o meu complexo anticorpo-antígeno, tá? Após isso, eles têm que ter uma etapa de lavagem, que é justamente para a gente remover os antígenos ou os anticorpos que não se ligaram. Lembra? Para a gente poder eliminar aquele efeito do poisona, o efeito do prozona, e assim eu ter apenas aquilo que foi conjugado, aquilo que eu tive, a formação da minha chave fechadura entre um anticorpo e o seu antígeno, tá? E aí é adicionado um substrato que vai reagir, seja por uma mudança de cor, através, né, da questão enzimática, como ele ELISA, seja uma luminescência, através do processo de quimioluminescência, seja fluorescência, como no caso do frio, ou a emissão de radiação, como no caso dos radioimonoensaios. Inicialmente, quando os primeiros testes de imunoensaio foram realizados, eles eram basicamente qualitativos. Hoje, na rotina, principalmente quando a gente vai falar sobre questão de triagem, a gente ainda utiliza ele muito como qualitativo. Ou seja, se esse meu pocinho mudou de cor, tá? Isso quer dizer que eu tive uma reação antígeno-anticorpo daquilo que eu esperava. E os demais são negativos, e esses dois pocinhos são positivos. Perfeito? Então, nisso, eu tenho uma análise qualitativa. Isso vai me dizer se tem ou se não tem. Na, eu estagiei por um tempo no laboratório de virologia e a gente brincava que os olhinhos dos estagiários já eram quase como um espectro fotômetro, o que a gente conseguia até dizer. Isso aqui tem muito, isso aqui tem pouco. Porque quem já fez, né, ELISA, sabe que essas cores, inclusive, elas variam. Então, quando você tem a ligação do antígeno com o anticorpo, e aí você tem a formação da luminescência, por exemplo, se eu tenho 10 formações aqui, eu vou ter um nível de luz X. Mas se eu tenho 100 conjugados, o meu nível de luz de mudança de cor vão ser 100 vezes mais. Então, eu vou ter 100x. Então, aqui eu posso ter a coloração de um azul mais clarinho. Em contrapartida, o outro que está com CX vai ficar um azul mais escuro, tá? Mas apesar dos olhos do estagiário já serem quase um espectro fotômetro, eu não posso determinar qual a quantidade de, de antígeno há ali presente, apenas pelo meu olho de analista. A definição que eu posso ter é positivo e negativo. Se eu tenho mudança de cor, positivo, reagente, eu tenho um antígeno ali presente. Se eu não tive alteração de cor, ele é negativo, eu não tenho antígeno presente. Em contrapartida, com a evolução dos processos e as técnicas de imunoensaio, a gente começou, então, a introduzir a mesclada dinâmica dessa técnica com uma técnica que já se conhecia de quantificação de luz, a partir da espectrometria, que vai avaliar a mudança de cor, a luminometria, que vai quantificar a emissão de luz, e o computador gama, que vai quantificar a radiação. Então, o teste ele vai, para além de ser qualitativo, também ser quantitativo, e a partir do cálculo que a gente tem, dessas máquinas, né, dessas identificação, dizer se eu tenho 10, se eu tenho 100, se eu tenho 1000 daquele antígeno presente, a partir da emissão da luz, ou do grau de mudança de cor, ou da quantificação da radiação emitida naquele procedimento. Perfeito? E aí, quando a gente fala sobre LISA, existem ainda 4 tipos de variações, né? De como a gente pode fazer. Pode ser o indireto, o sanduíche e o competitivo.
Portanto, quando a gente fala sobre ELISA direto, é quando eu tenho uma placa, tá? Ela está ali já revertida pelos antígenos que eu quero identificar, então ela já está ali com as amostras daquele indivíduo que eu quero saber se ele tem esses antígenos, e eu vou incubar com esse anticorpo específico marcado. Se, após o processo da incubação, né, incubei, lavei, adiciono o substrato, ele vai então emitir, né, a reação enzimática através da mudança de cor. Então, esse é o direto. O direto, eu tenho a amostra do antígeno, onde o anticorpo marcado. Se, quando formar esse complexo, esse conjugado, ele tiver uma mudança de cor, ele está reagente e está tudo certo. No caso da indireta, tá? No caso da direta, eu quero identificar se ele tem o anticorpo, tá? Então, quando eu quero identificar se ele tem anticorpo, eu tenho ali uma placa, já com antígeno, ponho a amostra com os anticorpos primários não marcados, que vão ser específicos para esse antígeno, tá? Ele vai ter uma nova incubação e aí a gente vai adicionar um anticorpo ante este anticorpo marcado. E aí, quando ele identificar esse anticorpo, ele vai lá e emite uma enzima de reação. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre a diferença de classificação de anticorpos? Então, por exemplo, sistematicamente, estou fazendo aqui uma ELISA indireta. Eu tenho um antígeno aqui, eu quero saber se ele tem anti-HCV, né? Então, eu quero identificar se ele tem um anticorpo contra o vírus da hepatite C. Então, aqui, esse meu antígeno, ele vai ser o antígeno do vírus, do HCV. Eu vou introduzir a amostra desse meu paciente, desse meu indivíduo, que eu quero identificar se esses anticorpos HCV. Ao se ligarem, se assim forem, eu vou então botar um outro anticorpo. Esse outro anticorpo, por exemplo, ele pode ser um heteroanticorpo, ou seja, um anticorpo anticorpo humano, antiglobulina humana, que nem do soro de Cumbres. Pode então vir de um anticorpo de um coelho que foi selecionado do processo monoclonal contra o anticorpo humano. E aí, então, quando ele identificar esse anticorpo, ele vai startar essa reação enzimática e assim tornando reagente. Perfeito? Enquanto que no ELISA sanduíche, o analito envolvido entre a camada de anticorpos, tá? Então, a gente tem uma camada revestida com o anticorpo, depois o antígeno do analito, ele é adicionado, então eu quero identificar se ele tem esse antígeno, então eu coloco a amostra dele lá, e depois no manual de corpo, identificando esse antígeno. Então, ele se dá e se determina como sanduíche, por conta que eu vou ter uma camada de anticorpo, o antígeno, que é da amostra que eu estou ali pesquisando, e o anticorpo que vai identificar se houve essa ligação, esse conjugado entre o antígeno e anticorpo. E ele vai ter também a mudança, a reação enzimática e a mudança do corpo, caracterizando positivo ou negativo a reação. Perfeito? E aí a gente tem a reação da ELISA competitiva. O competitivo é quando é usada uma placa revertida. Isso falhou. Áudio. E aí é adicionada o antígeno alvo, aquele da amostra, né? Ou o anticorpo que queira identificar.
e depois é adicionado o antígeno-alvo marcador depois de lavado, tá? Então, a gente vai ter aqui a adição desses dois antígenos, tá? Então, por que que ele vai ser o competitivo? Porque ele vai se ligar ao anticorpo, aonde o antígeno que a gente estava procurando não se ligou. Vamos lá, vamos voltar, que esse aqui às vezes ele é um pouco atrapalhado. O ELISA competitivo, a gente vai ter aqui a base do anticorpo. Vamos adicionar, primeiramente, o antígeno da amostra do indivíduo que a gente queira analisar. Aí ele vai incubar. Vamos deixar ele ali se ligar aos anticorpos presentes. Depois faz uma pequena lavagem para tirar o excesso do que não era do teste. E aí a gente vai adicionar um outro antígeno, que é um antígeno que ele está marcado como enzima. E aí, esse antígeno, ele vai justamente se ligar aos anticorpos nos quais o anticorpo anterior não tinha se ligado. Então, ele é uma análise inversamente proporcional. Ou seja, quanto menor cor ou ausência da cor, indica que esse resultado é positivo. Porque se no momento que a gente adicionar esse antígeno que está marcado, né, com a enzima lá, esse antígeno enzimático, se ele não se ligar a nenhum anticorpo, então quer dizer que todo aquele antígeno da nossa amostra se ligou a essa camada de anticorpos. Então, a interpretação dele é inversamente proporcional aos outros três tipos de ELISA. Os outros três tipos de ELISA, se eu tenho a mudança de cor, ele é reagente, e quanto maior o grau, né, da mudança de cor, maior a quantidade, enquanto nesse, se ele não tem essa mudança de cor, então isso quer dizer que ele é positivo, ou se ele tem uma menor quantidade. Conseguiram entender o ELISA competitivo? Pronto, meninas. Então, agora que a gente já viu, né, um pouco de toda a base dos imunoensaios, a gente precisa entender aonde a gente utiliza, né? Então, os imunoensaios, eles têm um leque muito grande de aplicabilidade diagnóstica. E por isso é que eu chamo a atenção de vocês, principalmente na resolutividade das questões. Porque o que acontece? O que que a gente observa ao longo da análise das últimas provas de residência, tá? A gente tem questões que cobram especificamente sobre definições de monoensaio, é muita definição de ELISA, tá? Mas, por vezes, ela vem correlacionada com outros assuntos, como, por exemplo, na virologia, em microbiologia, quando a gente vai falar sobre marcadores neoplásicos, por conta que a gente utiliza esses imunoensaios para determinar, né, certos marcadores dessas doenças, e aí ele vai justamente correlacionar, por vezes, informações, né, conhecimento de imunoensaio com conhecimento dessas patologias e desses métodos diagnósticos. Então, tem que ter uma atenção muito, muito clara. Então, imunologia, imunoensaio, eu acho duas vertentes muito importantes para se ter um conhecimento muito bem alicerçado, porque vão ser base para diversas outras análises. Às vezes você consegue até resolver uma questão por ter a base de imunologia e de imunoensaio do que propriamente dita de microbiologia, para ver o quanto que é importante essa base que a gente tem, tá bom? E hoje
As principais vantagens que a gente observa para a prática diagnóstica é que cada dia mais eles estão se tornando mais baratos, né? Eles já começaram baratos e hoje, com o advento do processo industrial, tem diminuído mais ainda o preço, o custo e benefício de fazer um ensaio, a sua sensibilidade e especificidade, tá? Então, carreguem muito, revisitem muito essa definição de sensibilidade e especificidade, porque isso serve não apenas para o mundo ensaio, mas para outros testes diagnósticos dessa definição, que se busca a menor probabilidade de falsos positivos e a menor probabilidade de falsos negativos. E eles são relativamente rápidos e convenientes, porque por vezes a gente consegue fazer uma análise ali qualitativa, e isso já determina muita conduta, né, para o diagnóstico, prognóstico desse paciente. Tudo bem? E aí, até aqui tudo certo? Deu para compreender bem nosso processo? E aí, então, a gente vai ver um pouquinho, então, como isso é cobrado, tá? Dentro das provas de residência. E aí, aqui eu vou deixar, vamos ter um ato democrático aqui. O que que vocês preferem? Que eu dê aqui um minutinho, vocês resolvem, leem a questão, tentam resolver sozinho e eu volto para resolver com vocês, ou que a gente já vá resolvendo em conjunto, ato democrático. Bem, então, por livre e espontânea pressão, eu irei resolver aqui junto com vocês, tá bom? Essa aqui foi uma questão da UEPA. Opa, a Juliana já até respondeu aqui, vamos ver. Essa aqui foi uma questão da UEPA 2022, onde traz que os testes sorológicos foram desenvolvidos para a detecção de proteínas e glicoproteínas denominadas anticorpos. Dentre eles, os principais contra doenças infecciosas de natureza viral são os de classe IgM e IgG. De acordo com o exposto acima, marque a alternativa correta. Então, os anticorpos de classe IgM são semelhantes ao IgE e são detectados na fase tardia. Então, né? Não são semelhantes ao IgE e o IgM, eles são os marcadores da fase inicial, né? Imediata de uma infecção viral. Então, não é a nossa letra A. Perfeito? Letra B. Os anticorpos de classe IgM e IgG são produzidos simultaneamente durante uma resposta imunológica no início de uma infecção viral? Não, eles não acontecem de forma simultânea. No processo de infecção geral, a gente tem primeiramente a produção do IgM, que inicia ali por volta do quarto dia, tá, após a infecção, então a parte na infecção imediata, e já a partir do sétimo, oitavo dia que a gente tem a produção do IgG, que está ali na nossa fase tardia do combate à infecção viral, e será a nossa imunoglobulina de memória. Por isso não é a nossa letra B. Ficou claro, Juliana? Ou restou alguma dúvida? Perfeito.
Anticorpos de classe IgM são marcadores imunológicos importantes na infecção viral. Eles são detectados no final do período virêmico da infecção, indicando uma infecção recente. Excelente a letra C, viu? Até o momento, compreendo como a nota assertiva correta, porque, como eu falei anteriormente aqui na assertiva B, o IgM ele é produzido ali por volta do quarto dia. Então, o período virêmico, ele é o período que eu tenho a infecção desse indivíduo. Então, tendo a multiplicação do vírus que começa, então, a restartar a minha produção de anticorpos, tá? E aí, como ele, ao final do período virêmico, eu tenho maior população de IgM que vai, então, entrar em combate a esse vírus. Perfeito, Kel? Mas vamos ver o que que ele traz aqui, então, de nas outras duas assertivas. Anticorpos da classe IgG não são importantes no diagnóstico sorológico de suspeita de infecção viral, que não são importantes também menosprezar o pobre rapaz. Ele justamente vem trazer se ele tem algum tipo de memória, se ele já tem um tipo de memória, ele vai ter um processo, né, de cura até mais rápido. As imunoglobulinas IgM e IgG devem ser obrigatoriamente testadas juntas, combinadas, em um diagnóstico serológico viral. Não há uma obrigatoriedade, tá? Hoje a prática clínica em si traz isso para justamente compreender se, tá, se ele já teve essa infecção ou se está no processo recente da infecção, mas não há uma obrigatoriedade. Se quiser testar só um, se quiser testar o outro, não tem problema, tá? Sendo assim, a nossa assertiva correta é a letra C. Feito? E aí, mais uma aqui para vocês resolverem. Letra E, vamos lá ver se é a letra E. Isso aqui foi da UEPA 2021. Os anticorpos usados nos testes sorológicos, veja bem, lembra que eu falei sobre a questão da imunologia? Está muito relacionado, teste sorológico, a testes imunológicos, já que a base deles é basicamente o da imunologia. Podem ser classificados em dois grupos quanto à sua interatividade com os antígenos. O primeiro grupo é aquele formado por anticorpos que reagem a apenas um epítopo. E o segundo grupo são aqueles que produzidos para mais de um epítopo. Os grupos de anticorpos referidos são transgênicos e modificados por clonagem bacteriana? Não, a gente não está falando aqui sobre alterações gênicas. Monoclonais e policlonais, eu já marco aqui um asterisco para vocês, tá? Sintéticos e naturais, não necessariamente, porque sintético seria uma produção, né? E natural seria aquilo que é produzido fisiologicamente. E sim, eu posso ter sintético, eu posso ter natural, que atinja mais de um epítopo, apenas um epítopo, e ou que tenha reação com mais de um epítopo. Então, não é a letra C. Poliméricos menores e maiores, a gente nem tem essa classificação de anticorpos. E específicos e
inespecíficos. Letra E. Vamos lá. Eu vou voltar aqui na imagem com vocês. Deixa eu achar ela aqui, tá? Porque, pelo que eu entendi, quando vocês trazem que a letra E, é a compreensão de que se eu vou identificar apenas um epítopo, eu estou sendo específico. Mas se eu vou identificar mais de um epítopo, eu estou sendo inespecífico. Mas vamos lá. Quando eu estou sendo específico, esse meu anticorpo, ele está identificando apenas um antígeno. E quando eu estou sendo inespecífico, esse meu anticorpo consegue identificar mais de um tipo de antígeno, certo? Portanto, mas a gente viu que o mesmo antígeno, ele pode ter mais de um epítopo, tá? Que a conformação é como ele se mostra. Deixa eu voltar aqui na imagem, que vocês vão lembrar do que eu falei para vocês. 3.000 anos atrás. Aqui, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um antígeno, o mesmo antígeno, e ele tem apresentações de epítopos, tá? Que são essas expressões de proteínas ou glicoproteínas que serão identificados por marcadores celulares como os anticorpos distintos. E aí, quem vai fazer essa distinção são nossos anticorpos. O monoclonal é aquele que vai identificar apenas um epítopo, mesmo que seja desse antígeno, enquanto o policlonal pode identificar mais de um epítopo desse mesmo antígeno. Ficou claro? Conseguiram entender essa definição? Perfeito, meninas. Portanto, nossa letra correta aqui é a letra B, tá? O EPA 2018. Letra D, o substrato, vamos lá. Os ensaios de quimiluminescência são ensaios amplamente utilizados na rotina de laboratórios clínicos de larga escala, em testes imunológicos, assim como em laboratórios de triagem de banco de sangue. As etapas deste método são semelhantes ao ensaio imunoenzimático ELISA, diferindo da fase sólida e mecanismo de revelação de reatividade antígeno-anticorpo. Neste contexto, um reagente que obrigatoriamente, deve estar presente em ambos os métodos, sendo diferenciado pela molécula associada de acordo com o mecanismo de revelação do ensaio E. Então, lembrem lá quando a gente falou sobre ELISA, que eu falei que ela é a base, inclusive para quimiluminescência, para FIA e para radioluminescência. O que vai diferir são as especificidades do que pode acontecer. Por exemplo, o meu diluente da amostra. Talvez para um exame de quimiluminescência, não necessariamente precise de um diluente. Inclusive, na fase sólida, eu consiga ter uma reação ali sem diluir a amostra.
o tampão de lavagem, se eu consigo ter uma menor diferenciação entre eles, entre o anticorpo ali, o quantitativo de que eu vou ter de relação antígeno-anticorpo, talvez eu possa até pular a etapa da lavagem em algum tipo de procedimento de quimioluminescência, tá? O substrato, ele é o quê? É aquela substância que vai fazer ativar o processo enzimático. Mas nos ensaios de quimioluminescência, às vezes ele não precisa de um substrato, porque no momento em que o próprio anticorpo que já tiver com uma molécula luminescente, quando ele se acoplar ao antígeno, ele já imita, ele não precisa dessa etapa do substrato que a gente precisa no processo de ELISA, tá? E a solução de parada é uma solução que ela é colocada no teste para parar a emissão dessa luminescência. E ela não é obrigatória na ELISA. Portanto, aquilo que é de comum para quimioluminescência, para ELISA, para FIA e para radioimunesseio é o conjugado. O que é esse conjugado? O conjugado nada mais é do que a relação antígeno-anticorpo, tá? Então, essa formação aqui é o conjugado. E sem essa relação, eu não consigo ter, né, a formação da luminescência, a mudança da cor, a, a emissão de uma radiação, perfeito? Então, aqui, a nossa assertiva correta é a letra C, porque eu preciso do conjugado dessa ligação antígeno-anticorpo. Perfeito? Vamos lá para mais uma. O EPA 2020, tá? Essa aqui eu vou resolver junto com vocês, que essa aqui foi a problemática. Com relação ao teste de ELISA, é correto afirmar que é um método de detecção de vírus, não sendo, portanto, aplicável a uma detecção de proteína em geral. Claro que não, né? O método de ELISA, ele justamente vem em qualquer tipo de substância, seja uma proteína, seja uma enzima, seja um vírus, pode inclusive ser marcadores microbiológicos, bacterianos, tá? Então, esse aqui é o que está errado. É um método de detecção fluorescente, sendo necessária a existência de um leitor de fluorescência de alta sensibilidade, sem o qual não é possível avaliar o nível de proteínas presente na amostra. Bem, sem o qual ter essa necessidade, não, porque como eu falei, o teste de ELISA, a própria fundamentação dele veio de um teste qualitativo, tá? Claro que hoje a gente utiliza a mensuração, o leitor de fluorescência para que a gente tenha um processo quantitativo, mas não é uma obrigatoriedade. Eu posso fazer uma ELISA qualitativa tranquilamente. Na letra C, é um método que necessita obrigatoriamente da presença de um anticorpo de alta especificidade e alta afinidade pelo antígeno que está sendo detectado, e que desta forma exige a existência de anticorpos monoclonais para o antígeno em questão. Bem, quando ele traz que ele exige, ele está eximindo que eu posso utilizar também anticorpos policlonais, e que eu posso também ter policlonal sendo utilizado no meu processo de ELISA, tá? Letra D. É um método de caráter qualitativo, sendo usado apenas para a detecção de presença ou de ausência de uma determinada proteína, mas não pode ser aplicado em situações onde se quer detectar o nível absoluto da proteína. Mesma coisa da letra B, né? Ele acabou restringindo muito, como ELISA sendo apenas um teste qualitativo, mas a gente sabe que também existe ELISA quantitativo, basta ele ter ali acoplado ao processo de espectrofotometria para conseguir mensurar, e aí eu tenho o nível absoluto de proteína que eu tenho, tá? E a letra E é um método que depende da conformação da proteína que se deseja quantificar, e assim é sensível à variação de pH, temperatura, força iônica na amostra que está sendo avaliada. Bem, essa assertiva seria a nossa assertiva correta, tá?
a letra E. Porque lembrem, quando a gente fala sobre o processo antigeno-fechadura, a gente lembra também muito da relação de enzimas, né? A ligação. E como são? Os anticorpos são proteínas. A grande maioria dos antígenos analisados também são proteínas ou são proteínas. Se eu, tenho eu preciso ter um pH estável, uma temperatura estável, para que não ocorra a desaturação, assim como essa força de ligação. Se eu vou ter mais avidez, se eu vou ter menos avidez, vai impactar, tá? Então, a nossa assertiva correta seria aqui a letra E, tá? Contudo, entretanto, todavia, essa questão ela foi anulada em 2020, tá? E aí é aquilo que e justamente trouxeram devido à letra B e à letra D, que acaba gerando uma vasta interpretação. Se eu olhar só para a Elisa como qualitativa, a D tá certa, entendeu? A B também. Então, devido aos recursos que teve e aos diversos questionamentos, ela foi anulada em 2020. Mas aí eu trouxe ela para você justamente para pontuar uma situação, tá? O exercício é a base de tudo nessa vida. Essa mesma questão, a UEPA foi lá, literalmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V da prova que foi aplicada para o concurso da Fiocruz em 2010. Ou seja, 10 anos depois, a UEPA pegou essa questãozinha e colocou na prova da residência. E a Fiocruz trouxe e manteve o gabarito da letra E como assertiva correta lá em 2010, tá? Então, é por isso que eu trouxe para reforçar, lembrar para vocês a importância da gente exercitar. E às vezes até o leque de questões que a gente tem dentro das provas de residência ele é muito pequeno. Então, procurem também. Inclusive, vocês vão ver durante as minhas aulas, por vezes eu trago questões que não foram necessariamente da residência, mas de concurso público, da área de biomedicina. Porque às vezes acontece isso, tá? O banco de dados de questões estão lá numa prova que foi de 1000 e lá vai bolinhas e traz pra gente. E foi igualzinho, é o mesmo texto. Foi literalmente, não teve nem mudou uma vírgula. Foi Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Perfeito. E essa aqui é uma fresquinha saindo do forno. Foi a que caiu no ano passado, tá? Também da UEPA, que ele nos traz o quê? Sobre os testes sorológicos utilizados em análises clínicas com finalidade diagnóstica, é correto afirmar que a indicação e a valorização de um exame sorológico para fim diagnóstico deverão ser regidos pela relação custo-benefício, levando em consideração o valor preditivo pré-teste, o qual poderá ser indiferente da prevalência da doença. Assim, a interpretação desse resultado vai ser divorciada de uma visão epidemiológica. Claro que não, né? A gente sempre tem que buscar o melhor tipo de exame, tá? E não pode ser indiferente à prevalência da doença. A sensibilidade clínica, que é a menor quantidade que um teste consegue detectar, e a sensibilidade técnica, que corresponde à porcentagem de pacientes doentes com testes positivos, tá? Quando a gente fala de pacientes doentes com testes positivos, é quando eu tenho um falso positivo. Paciente doente com teste positivo é uma população sabidamente infectada. É o chamado de índice de positividade. Não, meu índice de positividade é o quanto eu tenho de positivo dentro dessa população que eu conheço rapidamente. Eu não tenho essa correlação entre acessibilidade clínica e acessibilidade técnica, tá? E a letra C é que a pesquisa de anticorpos é utilizada para tentar elucidar processos patológicos com sintomas e sinais clínicos confundíveis, contribuir na diferenciação da fase da doença através de pesquisa de diferentes classes de anticorpos, IgG, IgM, a gente consegue ver a fase recente e tardia,
caracterizar a presença de doença congênita, selecionar doadores de sangue, avaliar o prognóstico de doença, avaliar a eficácia terapêutica e avaliar a imunidade. Então, o que que ele nos trouxe aqui na letra C? Toda a aplicabilidade diagnóstica dos nossos imunoensaios, tá? Então, é isso aqui que eu trouxe para vocês uma definição da aplicabilidade. Então, quando a gente fala sobre imunoensaio, eu volto e relembro para vocês. A importância em entender essas inter-relações dele com os outros assuntos que a gente vai ver ao longo dessa jornada, tá bom? Então, sempre ficar atento a isso. A aplicabilidade, porque vocês vão ouvir falar sobre imunoensaios, ou como, por vezes, no enunciado da questão, eles trazem lá como testes sorológicos. Mas quando tu vai ver a definição do que é a definição e aplicabilidade de um imunoensaio. Perfeito. Então, gente, hoje aqui terminamos a nossa definição, nossos estudos sobre o que é imunoensaio. Então, a gente conseguiu atingir ali os objetivos que a gente tinha no começo da aula, de conseguir definir quais são essas técnicas de imunoensaio que são utilizadas através dos anticorpos. A gente deu uma revisada ali sobre as classes desses anticorpos, a relação antígeno-anticorpo, que é a base fundamental para todos os imunoensaios, definição de sensibilidade e especificidade, e um pouquinho sobre alguns dos nossos tipos de imunoensaios. Perfeito. Então, eu agradeço infinitamente a presença de vocês aqui nessa sexta-feira à noite. Quem está numa sexta-feira à noite, já se preparando para a prova da residência, quero dizer parabéns para vocês e que a vitória tem tudo para ser 100% de vocês, tá certo? Porque só precisa acreditar, lutar, sonhar, praticar, exercitar, que o resultado vem. Alguma dúvida, meninas? Alguma ponderação? Ah, perfeito, meninas. Agradeço muito o feedback de vocês, viu? Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Espero ter agregado bastante coisas e a gente ainda vai se encontrar bastante até o rumo da aprovação. Sim, que é eu que vou estar acompanhando ao longo do preparatório, tá? Vou estar tanto nas aulas teóricas, também participo de algumas tutorias com vocês, revisão também. Estou aqui para o que precisarem. Perfeito. Então, meninas, uma boa noite, bom resto de sexta-feira, um bom final de semana e até outro dia.